Boa noite, então, servidoras e servidores. Hoje a gente está aqui, então, para mais um podcast do Sinspurs. E como a gente está no mês de março, a gente vai continuar com a temática das mulheres, né? E a gente vai dar continuidade, então, a esse tema, falando sobre o Dia Internacional da Mulher. E falar de saúde é também falar sobre direitos e sobre condições de vidas dignas, né? Neste episódio, a gente vai abordar o tema A Saúde da Mulher no cotidiano real, com quem está na linha de frente, ou seja, com as profissionais que estão trabalhando na linha de frente. E aí a gente está recebendo, então, a Cristiane, que ela é enfermeira do CAM, do Centro de Atendimento à Mulher, e a médica, doutora Júlia, do bairro Buda, que é médica de saúde da família, né? E a gente vai começar a nossa conversa, então. Boa noite, servidores e servidoras. Então, hoje a gente tem mais um bate-papo bem legal, descontraído. A gente vai falar sobre um tema que a gente acaba esquecendo no cotidiano da vida da gente, a correria. A gente vai fazendo no automático as nossas funções, o cuidado com a família, os estudos, e acaba esquecendo da sua saúde, do seu corpo, de se cuidar. E por isso que a gente, optou em trazer essa temática, para a gente parar e pensar um pouco na nossa saúde. Boa noite, Cris. Boa noite, Júlia. Muito obrigada. Estou muito honrada com a presença de vocês duas. Então, podem começar vocês se apresentando e contando um pouco da trajetória de vocês. Pode começar pela Cris? Bom, então eu sou a Cris. Atualmente eu sou coordenadora do Centro de Atendimento à Mulher, mas eu sou enfermeira. Esse ano eu completo 30 anos de profissão. Tenho especialização em obstetrícia. Ao longo dos anos, eu desenvolvi minha atividade junto com mulheres, e o que permitiu que eu crescesse como profissional, como pessoa, como mãe. Muitas histórias que a gente ouve na mesa de atendimento são histórias semelhantes com as da gente e fazem a gente repensar. Então, foi uma trajetória de bastante conquista, de bastante expectativa, A gente sabe que ainda tem muito para crescer, para aprender, para ajudar. A saúde da mulher não para, ela vai sempre renovando. Nós somos feitas de ciclos, E cada ciclo tem uma necessidade diferente. Então, eu me sinto muito honrada por estar esses 30 anos trabalhando com as mulheres. Que legal. Júlia? Bom, então, boa noite a todos, boa noite, meninas, Cris, obrigada pelo convite também, é uma honra estar aqui com vocês. Então, pessoal, eu sou médica, me formei em 2016, lá em Joaçaba, e estou trabalhando aqui em Rio do Sul entre indas e vindas, porque saí para fazer residência há 10 anos, mais ou menos. Então, eu escolhi a especialidade de medicina de família e comunidade, que é uma especialidade não muito conhecida, eu sempre tenho que explicar, o que é essa especialidade, mas é justamente que a gente trabalha com os ciclos de vida, com as famílias. Então, a gente atende lá desde do pré-natal, antes, do planejamento, da concepção, até o idosinho. Então, todas as fases, o bebê, o adolescente, a saúde do homem, da mulher, do idoso, todos os ciclos de vida, eles competem ao médico de família e comunidade, e eu tenho a minha área de atuação é totalmente voltada para a saúde pública, para o SUS. Então, atualmente, eu sou funcionária pública, então, sou concursada da prefeitura desde o ano de 2021, e também sou professora na Unidave, do curso de medicina, todo o internato ali de medicina de família e comunidade, eu auxilio na coordenação ali, dessa disciplina, e também sou preceptora da residência médica em medicina de família e comunidade, que nós temos atualmente aqui em Rio do Sul, que é algo muito bom para a gente formar mais especialistas nessa área, Então, desde o ano passado também eu tenho feito essa preceptoria e atualmente também sou mestranda em gestão da saúde numa parceria da Unidave com a Univale. Que bacana. E como é que é o dia a dia do CAM, Cris? Como é que são as atividades lá no... Então, hoje, quando eu estava vendo o roteiro de entrevista, eu fiz uma revisão desses 30 anos, E por volta de 2018, o CAM passou por uma reestruturação. Até aquele momento, nós tínhamos porta aberta, Quando eu ingressei na Secretaria de Saúde, nós tínhamos 2 PSFs e abriu o terceiro.
A Barra é o PSF mais antigo que a gente primeiro, tem no município, né? Uhum. As unidades de saúde, elas não atendiam toda a demanda da comunidade. Então, o CAN ele era a porta aberta para tudo. A mulher precisava, ela chegava e ela tinha consulta agendada, ela tinha o preventivo feito e a gente tentava atender as demandas que ela trazia. Em 2018, quando eu falei da repaginação, isso foi mudado, né? A gente levou o paciente de volta para a sua unidade de origem, que é onde deve começar, lá na atenção básica. Então, esse atendimento que a Júlia e as outras unidades de saúde proporcionam é o primeiro atendimento do paciente. Lá é a porta de entrada, o CAN recebe aquela mulher quando ela não pode resolver mais a sua necessidade com o médico da unidade de saúde. Aí ele encaminha para a gente, quando ele precisa de um atendimento especializado, um atendimento específico para determinada situação, né? Mas a maioria das mulheres é atendida hoje pelas estratégias de saúde da família. Exatamente. Então, como a Cris falou, as unidades básicas de saúde, né, que contém esse programa de estratégia de saúde da família, é o primeiro contato do usuário com o Sistema Único de Saúde. Então, a gente recebe desde pessoas saudáveis, né, então mulheres que chegam até nós para seu planejamento familiar, questão de anticoncepção, né, até o pré-natal de baixo risco, que a gente fala, né, então aquele pré-natal que ele não tem uma intercorrência, digamos assim, a mulher não é hipertensa, não é diabética, ela acompanha somente com a gente ali na unidade básica de saúde, e quando nós identificamos que tem algum agravo, alguma coisa que precise ser encaminhada, né, que tenha uma gravidade maior, a gente acaba, não uma complexidade, né, porque não é porque a gente está lá na unidade básica que os problemas não sejam complexos, né, diariamente a gente está lidando com situações sociais, né, e familiares que são bastante complexas, mas quando a gente identifica assim, precisa de uma intervenção, de um serviço especializado, de um exame de nível hospitalar, aí a gente encaminha, né. E qual seria, assim, os problemas, os principais problemas de saúde que as mulheres procuram os serviços, tanto, né, do CAN quanto da unidade básica de saúde? Então, na unidade básica de saúde, elas procuram mesmo quando elas não têm um problema, né? Então, como eu comentei, assim, é uma questão de prevenção mesmo, né? Então, para solicitar orientações em relação à mamografia, a preventivo, a métodos contraceptivos, mas também, sei lá, queixas muito comuns que a gente recebe específicas da saúde da mulher, né? Infecção do trato urinário, a questão de saúde feminina mesmo, questão de corrimentos, de outras coisas assim, e dúvidas em relação à gestação, pré-natal, né? Então, acho que fica mais alterações da mama também, o próprio climatério e a menopausa, né? Cada vez, como a nossa população está envelhecendo, e as mulheres, elas têm uma longevidade maior do que os homens, inclusive, né? Então, climatério e a menopausa também é uma recorrente, assim, nos nossos atendimentos, né? E o CAN, ele já fica com a parte mais avançada desse atendimento, né? Então, é feito preventivo nas unidades. Nós coletamos ainda de parte da população, né? Mas a grande massa está nos bairros. E aí vem para nós os exames alterados. Então, as feridinhas, as lesões. É no CAN que a gente faz o tratamento. E aqueles casos mais graves, onde já se confirma a presença de um câncer de colo uterino ou de mama, daí são encaminhados para a oncologia no hospital regional, né? Mas a gente faz toda a parte de cirurgia ginecológica, então se a mulher tem um prolapso ou dependendo das queixas que elas trazem, sangramento anormal, elas são investigadas e se o quadro clínico indicar a necessidade cirúrgica, ela também é encaminhada. Laqueadura, vasectomia, né? O que a gente tem bem recente no CAN é a implantação do ambulatório de vasectomia, que a gente não tinha. Até o ano de 2026, agora a gente só fazia o aconselhamento, tanto para a laqueadura quanto para a vasectomia. E esse ano o Dr. Roberto Cedrez começou a atender pacientes já no pré e pós-operatório, né? Dando mais agilidade para o homem e para a mulher no atendimento deles. Então, a diferença está aí, né? Do CAN e da unidade básica de saúde, Isso. né? A questão, a coisa mais especial, né? Mais especializada. As complexidades de atendimento, né? O que fazem a mulher ir para um serviço ou outro é a complexidade do atendimento que ela precisa. Uma coisa bacana que eu achei
que a doutora Júlia falou sobre o planejamento familiar, né? Que é algo que não é muito falado na unidade básica, né? E até a questão das adolescentes, mulheres, né? E homens também, para falar sobre isso, né? Sobre o planejamento familiar, sobre gravidez e... Né? São processos que precisava avançar isso, né? Essa discussão, certeza, né? Porque a gente recebe, quando a gente inicia o pré-natal, um dos questionamentos que a gente faz é: a gravidez foi planejada? Geralmente ela não é planejada. Não ser planejada não significa que ela não seja desejada, né? São duas coisas diferentes. Mas a gente vê que existe ainda uma dificuldade da gente chegar, porque esse planejamento, ele já iniciaria, né, até mesmo antes, na educação sexual nas escolas, né, e tudo mais. Mas, assim, no meu dia a dia, no meu consultório, a gente auxilia muitas jovens que querem fazer esse planejamento, né, explicando sobre os possíveis métodos. E, como a Cris falou, a questão desse ambulatório que está sendo conduzido pelo Dr. Cedrez lá no UCAM é muito interessante porque, assim, por muito tempo a anticoncepção ela foi de responsabilidade somente da mulher, né? E agora a gente está tendo um acesso maior aos homens, né? Porque, assim, se a gente for parar para pensar, né, as mulheres elas têm toda uma questão de gestação que demora 9 meses, aí tem o parto, seja natural ou cesárea, a cesariana lá que dura é um procedimento invasivo, né? E o homem com a vasectomia, que é um procedimento bem menos invasivo em relação aos procedimentos que a mulher precisa se submeter, e o homem que também, ele consegue, enfim, uma mulher tem 9 meses de gestação, um homem pode fazer mais do que um filho no ano, se ele quiser, né? Porque para eles acaba sendo mais fácil. Às vezes a gente tem que realmente centrar os esforços para levar essa responsabilidade da anticoncepção também para os homens, né? E esse ambulatório, ele realmente amplia esse acesso, é muito legal. Bacana. Voltando um pouquinho, né, para a questão das mulheres, assim, o sinal que a mulher não pode ignorar, né, para a questão da prevenção, de demandas de saúde da mulher, o que ela não pode ignorar, que ela deve buscar um atendimento imediato, né, nas unidades de saúde? Então, né, os mais comuns são os corrimentos vaginais, né? São a principal queixa delas. Aquela história de que corrimento é uma coisa normal não é verdadeira, né? A gente tem algumas secreções que são fisiológicas, mas corrimento com mau cheiro, com coceira, ardência, dor, ele deve ser investigado e tratado. Então, se ela tiver qualquer queixa, sangramento vaginal aumentado por tempo prolongado, relações dolorosas, sangramento pós-coito, surgimento de verruga, né? O que a gente precisa trabalhar muito na mulher é o autoexame, né? Embora a gente fale há tantos anos do cuidado individual, da mulher se perceber, se tocar, muitas ainda têm dificuldade de fazer o seu próprio exame físico, seja no banho, seja quando ela está deitada, né? E quando elas chegam para a gente, em relação à mama, muitas já chegam com a alteração instalada. Então, fora de faixa etária, né? O Ministério da Saúde ele traz alguns grupos de risco por faixa etária. Não quer dizer que as outras faixas etárias não vão adoecer, né? As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Quando a gente fala de fazer o preventivo, dos 25 aos 64 anos, dá a impressão que as outras mulheres podem viver uma sexualidade sem qualquer cuidado porque ela está imune, e não é verdade. Mulheres com menos de 25 anos também têm lesão de colo uterino, também contraem HPV, DST e tantas outras doenças, né? E mulheres com menos de 50 anos também podem ter alteração de mama. Então, hoje, o Ministério da Saúde ele até ampliou já a mamografia preventiva dos 40 aos 50 anos. Mas falar em prevenção é autoexame, é se conhecer o corpo, né? Se ela perceber qualquer coisa diferente no formato da pele, no surgimento de um caroço, em qualquer área, ela procurar avaliação, né? Não conseguiu na unidade de saúde, ela pode procurar a gente no CAM e a gente programa um atendimento de enfermagem. Mas hoje as unidades, tanto especializadas quanto básicas, dispõem desse atendimento também, né? Eu acho que os sintomas assim mais preocupantes, né? Porque é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, né, Cris? Porque às vezes as mulheres elas sentem, minha mama tá doendo, ou percebi um inchaço. E às vezes a gente até fica um pouquinho aliviado quando a gente conversa com essa mulher e ela diz assim, eu notei que isso tem relação com o meu ciclo menstrual.
Porque geralmente isso é algo mais fisiológico, algo mais normal, né? Quando, por exemplo, muitas vezes o câncer, né, que é realmente o grande perigo, por que a gente faz rastreamento, né, de cânceres? Porque o câncer ele é silencioso, ele não costuma doer, ele não costuma dar nenhum sinal. Então, por isso que a gente orienta as mulheres a fazerem a mamografia e o preventivo. Porque quando elas percebem alguma coisa, em geral, é porque o estágio já está muito avançado, né? Então, a gente até fala, não, se tu tá sentindo uma dorzinha, a gente até fica mais aliviado. Às vezes, o problema é aquela alteração na pele, né? Que ela fica parecendo uma casca de laranja, um mamilo que pode ficar retraído ou alguma secreção mamilar. São sintomas que nos levam a um raciocínio de maior gravidade. Uma coisa que eu percebo muito, é legal a Cris falar assim, dessa questão da idade, dos rastreamentos, né? O câncer de colo de útero, por exemplo, qual é o exame que tem que ser feito, né? É o preventivo, é o Papa Nicolau. Atualmente, o Ministério da Saúde ele recomenda que ele seja feito a partir dos 25 anos de idade. A mulher tem que fazer 2 exames consecutivos em 2 anos diferentes. Por exemplo, faz com 25 e com 26. E após isso, ela pode se passar a cada 3 anos para fazer o preventivo. Essa seria a periodicidade normal, claro, desde que ela não tenha nenhum outro sintoma, fique sem intercorrências nesse período, né? A mamografia, até ano passado, ela ia dos 50 até os 69 anos, né? E o preventivo até os 64, né? Eu falei a idade de início, não falei a idade de fim. Mas a mamografia dos 50 até os 69 anos. Aí o Ministério da Saúde ampliou, porque assim, tem-se os dados, 23% dos cânceres de mama que existem hoje, eles estão nessa faixa etária entre os 40 e os 50. Então, eles entenderam que seria legal trazer o rastreamento para mais cedo, porém, individualizar. Porque o que acontece? Eu recebo muitas mulheres no consultório com que o exame de mamografia, né, pessoal, ele é chato. Né? Ele é dolorido. Aí assim, sério que eu tenho que fazer esse exame? É incômodo. Se não dá para eu fazer um ultrassom, doutora, isso eu escuto quase sempre, né? E daí eu explico, gente, o ultrassom, ele não é o exame de escolha para a gente detectar esses nódulos, né? O ultrassom, ele é útil até mais ou menos os 35 anos, porque à medida que a gente vai envelhecendo, a nossa mama, ela vai sendo substituída de glândulas por gordura. E enquanto ela tem muitas glândulas, a mamografia, que é um raio-x, não penetra nessas glândulas, né? Quando a gente vai envelhecendo e tem mais gordura, aí a mamografia serve mais do que o ultrassom. Então, uma coisa, eles são exames complementares, eles não são exames substituíveis, né? Então, isso é uma coisa que tem que ficar clara para a população, porque às vezes é assim, eu quero fazer o ultrassom, e, gente, assim, a mamografia ainda é o exame de escolha. Eu sei que é chato, eu adoraria que realmente, assim, poxa, que existisse um outro método, né? Mas ainda, por esse motivo, por essa razão, ele acaba sendo o nosso exame de escolha, né? E o que vocês diriam assim sobre essa rotina intensa das mulheres de trabalho, né? De vários cargas horárias e várias jornadas de trabalho, né? E a busca por se cuidar, o impacto delas na saúde delas, né? Então, o que vocês diriam sobre essa loucura que a gente vive hoje, né? No mundo do trabalho e a busca por saúde? A mulher, ela está sempre tentando ocupar o melhor lugar, né? Ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor profissional, a melhor filha, a melhor irmã, né? E na busca de tudo isso, ela esquece de si, infelizmente. Para ela poder ser tudo isso, ela deveria ser primeiro ela, né? Ela dá preferência para qualquer outra coisa, menos o cuidado individual, né? Eu sempre falo com as pacientes que se parar um estranho na rua e pedir ajuda, a gente larga tudo e a gente sai correndo. Mas a gente pega folga para fazer um exame ou um cuidado para a saúde, e daí dá sol e a gente diz, eu vou aproveitar que hoje deu sol, eu tenho outra coisa que é mais importante, eu vou resolver, eu pego folga outro dia. E quando vê, passou 1 ano, 2, 3, né? Esses intervalos que a gente tem que dar, eles são importantes. A gente não tem que estar todo mês fazendo exames, mas a gente não pode protelar muito tempo, né? Quando a gente fala do preventivo, ainda pegando o gancho, um preventivo a cada 3 anos. Não é a mulher fora da unidade por 3 anos. Então, nesse período, ela teve alguma queixa, ela procurar a gente para conversar. É uma queixa normal, é algo que não preocupa, que ela não precisa investigar, tratar, ela vai para casa tranquila e vai tocar a vida dela normal.
Mas, se essa queixa for algo que precisa ser investigado, tratado, ela vai ser atendida, né? Com o mesmo cuidado que ela teria com o esposo e o filho. Muitas chegam para a gente, quando percebem a alteração já em estágio avançado, chorando porque não querem abrir mão da família, né? Elas perceberam que elas perderam o tempo da prevenção, né? Que agora a iminência do tratamento está muito perto dela. Então, ela tem o medo da morte, ela tem o medo da separação, né? Mas a fase que ela deveria ter cuidado era aquela fase lá atrás, de tirar 5 minutinhos para ela, menos café para o marido na mesa ou na cama, né? E 5 minutinhos para ela ir na unidade de saúde. E é tão interessante porque a gente fala de saúde da mulher, a gente fala de hormônio, de gestação, de climatério, mas parece que a mulher não adoece por outras doenças cardíacas, diabetes, hipertensão, né? Então, tira 5 minutinhos e vai fazer uma aferição de pressão, se está sentindo uma dor de cabeça, uma dor na nuca que não melhora, ou percebeu outras alterações nos hábitos alimentares, né? O corpo da gente, ele dá muito sinal. E a gente fecha os olhos para eles, né? A gente prefere não pensar, minha dor não é nada. Da Júlia é importante, porque a Júlia é minha filha, eu amo, protejo, eu quero que ela fique bem. Mas a minha dor, se eu for lá no banho e depois deixar uma água cair, ela vai aliviar. Então, a gente acha que essa dor, ou esse cansaço, essa sede excessiva que a gente vem sentindo pode não ser uma coisa importante, né? E complementando o que a Cris falou, a gente fala de mês na mulher e tal, a gente lembra o quê? De mama e preventivo, né? Mas qual que é a principal causa de morte na mulher? Vocês sabem? As causas cardiovasculares, infarto, AVC, né? Então, assim, cuidar da saúde feminina não é apenas preventivo e mamografia, né? E, assim, a gente tem essa noção, eu vou lá fazer os meus exames de rotina. A partir dos 30 anos, a gente começa a calcular o risco cardiovascular das pessoas. Então, a gente precisa ver como é que está o colesterol, né? Como que está a função renal. A gente precisa acompanhar essas coisas. E o que a gente percebe? Assim, às vezes as pessoas têm a noção, eu estou fazendo o meu exame, eu estou me cuidando. Mas a gente tem que entender que existe uma etapa anterior a isso, né? O que é prevenir realmente? É fazer exercício físico. É ter uma boa noite de sono. É se alimentar direito, né? Então, o exame, ele é realmente um rastreamento para ver se das coisas que você está fazendo para a sua saúde tem algum sinalzinho de alerta ali. Mas a saúde, ela começa muito antes disso, né? Então, as pessoas, às vezes, elas se sentem seguras, mas eu fiz o meu exame esse ano. Tudo bem. Mas e as outras coisas que precisa fazer para que a sua saúde esteja em dia? Elas estão sendo feitas? O óbvio precisa ser dito. Até tinha uma pergunta. Quais os hábitos simples que podem melhorar significativamente a saúde da mulher? Então, pessoal, exercício físico, beber mais água. Total, assim. E as mulheres, elas cuidam dos outros, né? E realmente, exatamente como a Cris falou, acabam se esquecendo, né? Esquecem de si. E vocês vejam, a gente não tem muito ainda essa cultura. A mulher, por exemplo, vai fazer uma musculação. E quão importante isso é para evitar, por exemplo, quando for idosa, de ter a sarcopenia. O que é sarcopenia? É a perda de músculo, massa muscular. Todos nós, quando envelhecemos, a gente vai perdendo a massa muscular. E é esse músculo que nos protege, por exemplo, se a gente tiver uma intercorrência, tiver que ir para uma UTI, para que a gente se recupere, né? A gente tem que estar com essa massa muscular em dia. Então, eu estou dizendo que tem aqui também, porque agora é outra mania, né? Do pessoal tomar hormônio para tudo, né? Mas não é isso. É realmente você fazer o que é o adequado de exercício por semana? 150 minutos de exercício moderado. Isso tem que ser distribuído 30 minutos 5 vezes por semana ou 1 hora 3 vezes por semana. Seria isso, né? Quem nunca fez exercício, qualquer exercício é melhor do que nada, né? Então, assim, não consigo fazer 30 minutos todo dia, não tem jeito. Se você fizer 10, tá de parabéns. É melhor sair dessa inércia, né, desse parado, do que realmente ir empurrando com a barriga, né? Uma caminhada, né? Uma ida para o trabalho ou uma volta para casa a pé, né? E no mercado, pequenas coisas, mas que começam a movimentar o corpo da gente, já fazem a diferença. A saúde mental, ela também é saúde. Quais os sinais de alerta que as mulheres devem observar? Lá no início, antes de tudo. Então, né? A mulher, de novo, voltando para a questão hormonal, né? Se ela está nervosa, está na TPM. Se ela chora, é porque os hormônios estão falando por ela, né? E ela acaba não prestando atenção na saúde dela. A gente aprendeu que
que mulher é muito mimimi, muito chora fácil, né? A gente não aprendeu a conviver com a dor ou a exteriorizar ela. Como se falar da dor e de sentimentos que machucam fosse algo ruim para a gente mostrasse uma fraqueza, né? Nós temos uma incidência alta de mulheres com processos depressivos e outras complicações, né? Buscar ajuda não é vergonha, é necessário. Quando a gente percebe que algo não está legal, eu não estou conseguindo dominar essa raiva ou essa emoção, eu choro demais ou eu perco o sono, é importante eu ver o que está acontecendo, né? Às vezes, conversar com uma psicóloga ou com um profissional da unidade de saúde já pode ser o suficiente, mas muitas vezes pode ser necessário um tratamento melhor, um comprimido para ajudar a estabilizar esse período difícil até ela conseguir reverter o quadro, né? Mudar a rotina dela, encontrar onde que está o problema dela para ela poder voltar para a normalidade. O que tu acha, Júlia? Eu acho que sim, é bem isso, né, Cris? E as mulheres, elas estão muito suscetíveis a esses ciclos de vida mesmo, né? Então, a questão do climatério da menopausa altera bastante, né, no sentido de irritabilidade, de outras coisas. E o próprio, a própria gestação e o período puerperal, né, que é aquele período logo após parto, também é um período de bastante instabilidade emocional. E hoje em dia a gente fala mais sobre isso, né? Mas antigamente, por exemplo, as pessoas não conseguiam entender como que uma mulher que acabou de ter um bebê, que é a coisa mais valiosa da vida dela, passou pelo processo mais importante, ela simplesmente está triste agora, nesse momento. Mas assim, tem toda aquela avalanche de hormônios nesse período e é aquela coisa, quando a mulher está grávida, todas as atenções para ela. Depois que ela tem o bebê, todo mundo esquece dela. E a atenção é só no bebê, que com certeza, né, precisa, né, é um ser totalmente independente, mas às vezes acaba se esquecendo daquela mãe que também nasceu ali, né? Então, a gente tem nesse período, um período de muito assim, por isso que é importante a mulher ir na consulta do puerpério. Hoje em dia a gente fala sobre isso, como é que você está se sentindo, como é que está sendo a sua nova rotina, né? Porque atualmente a gente vê, assim, que realmente os parceiros, eles estão sendo mais parceiros, né? Eles têm sido mais funcionais nesse cuidado compartilhado com as crianças, mas isso não era uma realidade até então, né? Então, isso com certeza impactava muito a saúde mental das mulheres, né? Pensando aqui, né, a gente tinha pensado em algumas perguntas sobre maternidade, né? Como a rede pública tem acolhido as gestantes atualmente, né? E quais os cuidados fundamentais, assim, para durante a gestação e pós, né? Então, a gente falou um pouco, né? A questão da gestante, posso começar, Júlia? A gente vem tentando, a cada ano, acolher essa gestante quanto mais breve possível ela tiver feito o exame, já iniciar o pré-natal, né? O Ministério da Saúde, ele traz alguns indicadores para a gente. E um deles é buscar a mulher antes das 12 semanas de gravidez. Mas não é algo que a gente pode fazer sozinho, né? Muitas mulheres não aceitam. Nós tivemos agora uma turma de curso de gestante com 56 mulheres e delas tinham algumas que não aceitavam a gravidez, que apesar de elas estarem já com período adiantado da gravidez, para elas ainda era um processo difícil, né? O que existe por trás a gente não convém discutir agora, cada uma tem, né? Mas se essa mulher não aceita, ela não chega para nós, ela omite para ela mesma, né? Ela não quer o diagnóstico. Outras não vão por não perceberem o atraso menstrual, né? Mas voltando para o que é o ideal. O ideal é que a gente acolha essa mulher lá no início da gravidez, que ela tenha todas as consultas necessárias. E hoje a gente tem um pré-natal bem estruturado, né? Exames de primeiro, segundo, terceiro trimestre, esquema vacinal. Temos os cursos de gestante. Para esse ano, temos previsão de 4 cursos. Estamos encerrando a primeira turma essa semana. E em maio já tem previsão de começar a segunda. O Hospital Regional também abre 2 cursos, né? Então, elas têm muitas possibilidades de buscar educação em saúde, de buscar apoio. O intuito não é formar mães. O intuito é preparar as mulheres para viverem a maternidade, entendendo quais as transformações da gravidez, como cuidar daquele bebê no nascimento, na amamentação, né? Quando ela perceber que ela tem que buscar ajuda, isso é importante.
Depois eu sei que a gente vai falar sobre isso, mas as mulheres têm dificuldade de exteriorizar ou de buscar atendimento porque elas aprenderam com a mãe. Ela nunca precisou de nada. Minha mãe sempre foi forte, minha mãe sempre deu conta, então eu quero ser como ela. Também não vou sentir, não vou reclamar, não vou buscar, porque se eu buscar eu vou me tornar uma pessoa frágil ou incapaz, né? Então, hoje a gente tenta acolher a gestante em todo o circuito dela. Durante o pré-natal, a gente tem uma atividade que é o grupo de apoio, a rede de apoio da gestante, né? Tem uma aula que é só sobre isso, da importância de ter, né, a presença da família, do parceiro, da comunidade. A unidade de saúde é uma parte dessa rede de apoio, né? Ela vai se sentir segura se ela souber que tem a Júlia lá, que é a pessoa que acompanha ela, que quando ela tem qualquer dúvida, ela busca, ela leva, a Júlia vai esclarecer, vai tirar as angústias. Embora a gestação seja normal, comum, as transformações, mas nem sempre elas são ideais ou adequadas para toda gestante, né? Então, esse olhar, esse estar perto, é uma forma da gente garantir a qualidade no atendimento, né? Uhum. Isso aí, eu acho que a assistência pré-natal é uma das coisas mais redondinhas que a gente tem em termos de saúde pública, eu acredito, até porque essa assistência ela já é estimulada e planejada há muito tempo. Antes mesmo de existir unidade básica de saúde, estratégia de saúde da família, já se pensava muito na saúde da mulher como saúde materna, né? Então, hoje em dia que a gente ainda descola um pouquinho dessa ideia, né? Mas aí isso fez com que os serviços se desenvolvessem muito bem. Então, por exemplo, hoje em dia a gente consegue garantir uma consulta mensal para as gestantes, sabe? Então, se a OMS preconiza lá que ela faça 6 consultas, a gente consegue fazer muito mais do que isso, porque, veja, ela faz uma consulta a cada 30 dias até as 28 semanas, depois ela faz uma consulta a cada 15 dias até as 36, e depois ela vai semanalmente lá consultar. Então, é uma assistência interessante. Quando a gente tem alguma intercorrência, a gente tem os canais de comunicação que a gente consegue encaminhar. Hoje em dia, com as redes de facilitação entre os especialistas, a gente também consegue trocar ideias. Então, eu acho que é um dos atendimentos que está bastante avançado mesmo assim no município, sabe? É muito bom mesmo. Tem uma rede toda preparadinha para atender essas mulheres. Legal. Então, agora chegando no climatério e na menopausa. O que as mulheres precisam saber? E esse tema, hoje a gente vê na rede social, pelo menos não sei se é porque eu estou na idade, né? Mas já vinha, o algoritmo já tem me oferecido algumas postagens sobre. Mas eu percebo que não é tão falado assim sobre esses temas, né? Eu ouvi falar agora, né? E sobre essa questão do climatério e da menopausa também, como que a gente respeita esses diferentes ciclos que a mulher passa, né? Porque ela é jovem, né? Tem a adolescência, depois, né, a meia-idade fértil, né? E a idade... Isso. Então, como vocês podem fazer um resumo dessa... Então, né, Júlia, quer começar? Bom, é um tema assim, eu adoro que isso esteja sendo muito mais discutido, porque eu ainda não cheguei lá, mas eu espero que quando chegue já esteja ainda mais desenvolvido do que está agora, né? Eu acho assim, a gente tem, conforme a mulher porque, como eu já disse, né, a gente tem mais longevidade, então, e a mulher também agora ela é muito mais funcional, ela trabalha fora, ela resolve os problemas, e vocês vejam, os 40 são os novos 30, né, gente? Eu acho que assim, conforme a gente vai aumentando essa longevidade, a gente percebe que não é a mesma coisa você ter 30 anos nessa geração e na geração anterior, você ter os 40, ter os 50. Então, hoje em dia as pessoas produzem até mais tarde, as mulheres têm tido cada vez maior papel de liderança na nossa sociedade, então isso faz com que tudo seja também pensado para elas. Então, existem, né, eu penso assim, ainda tem aquele julgamento, né, ou aquela sensação assim de que agora eu saí do meu período fértil, saí da minha idade reprodutiva, eu não tenho mais utilidade. Eu acho que isso tem terminado, embora ainda no psicológico, né, a gente sabe que a gente é exigida ainda pela questão de aparência, de funcionalidade, e que tem as mudanças corporais, né, porque, por exemplo, o nosso risco cardiovascular, até a idade da menopausa, ele é menor do que o dos homens, porque o estrogênio e tal, né, os nossos hormônios, eles nos protegem disso. Aí depois que a gente entra na menopausa, os hormônios caem.
E daí a gente se iguala aos homens nessa questão dos problemas cardiovasculares. Então, aí que está também, né, a necessidade da gente se manter ativa, de fazer exercício. E existem mulheres que são candidatas à terapia de reposição hormonal. Por quê? Às vezes elas estão lá com seus fogachos, com a sua irritabilidade, a qualidade de vida diminui muito, né? Então, hoje em dia existem recursos, né? Claro que tem que ter elas têm que ser, tem critérios para a gente fazer esse tratamento ou não. Por exemplo, a média de idade de entrar na menopausa é ali pelos 50, 51 anos na população brasileira, né? Então, quando a mulher entra na menopausa, a menopausa o que é? É quando veio a última menstruação, e a mulher fica 12 meses sem menstruar, a gente olha para trás, retrogradamente, que a gente fala, né? Ficou aquele período ali, parou de menstruar. Aí sim é a menopausa. E desse período de transição vem toda aquela questão, né? Às vezes a menstruação ela fica irregular, desce uma vez no mês, 2 vezes, às vezes fica um período sem descer. Daí tem todos os sintomas, né, que vem junto com ela, que a gente chama de climatério, que é um período de transição que às vezes pode durar uns 6 anos ou mais, né, de adaptação. Depois que a mulher entra na menopausa, a gente tem uma janela ali de uns 10 anos para fazer essa terapia de reposição nas candidatas, né, que seriam aquelas mulheres que não tiveram câncer de mama, ou porque tem algumas que não vão poder fazer, né? Mas aí a gente tem essa janela para poder orientar se vale a pena procurar alguma coisa nesse sentido, se realmente ela estiver sentindo que a qualidade de vida dela caiu muito, né? Mas eu acho que a questão de alimentação, de exercício, né, Cris, se tu quiseres falar até um pouquinho sobre isso, nossa, isso também já ajuda demais, né? Demais, demais. Então, né, além desses cuidados que são básicos, né, hoje o mercado de trabalho ele vem trazendo uma gama de serviços, ampliando bastante a saúde da mulher nessa fase. Uma delas é a fotobiomodulação, outra a reposição hormonal que a Júlia comentou, que até recentemente ela era abolida, né? Muitas pessoas diziam, mas eu não vou fazer por causa do risco de câncer, e já tem estudos recentes que demonstram que o câncer não tem nem... A utilização do hormônio não vai expor todas as mulheres ao aumento do risco de câncer, né? Comprovados com entidades de renome, assim, não saberia dizer para vocês, embora eu tenha lido recentemente, domingo ainda estava assistindo o material, mas eu não vou saber falar. Mas a gente tem bastante atualizações na área da medicina, né? A gente tem cuidados paliativos, a nossa alimentação ela é uma fonte de hormônio, então a gente pode buscar em chás ou alguns tipos de temperos, eles fornecem hormônios que a gente fala que seriam bioidênticos, né? Para o organismo, eles vão produzir um efeito parecido, mas não vão ter efeitos colaterais. A atividade física, por si só, além de melhorar o tônus muscular, vai melhorar o metabolismo da mulher e vai auxiliar em outras questões, além das emocionais, né? Para que ela possa ter uma melhora na qualidade de vida também. A sobrecarga de trabalho e a dupla jornada, elas impactam na saúde? Como que ela aparece isso nos atendimentos? Vocês percebem isso nos atendimentos? Então, né, quando a gente questiona, né, o tempo que elas têm de uma queixa, e por que elas não buscaram antes, a primeira justificativa é o excesso de trabalho, né? Mas eu estava ocupada com o neto, com o filho, porque a gente acha que os filhos vão crescer e a gente não acaba, né? A gente começa um outro ciclo. Ou a gente busca uma profissão nova, ou a gente faz uma faculdade, mas a gente sempre tem alguma ocupação e essa acaba sendo a razão para a gente não cuidar de si, né? Vai impactar lá na qualidade de vida. Eu acho que a queixa, assim, que é uma queixa quase universal também, não só das mulheres, mas eu acho que das pessoas nessa nossa sociedade acelerada mesmo, que a gente é multitarefa e o celular está ali, a gente está, né? Mas a gente vê muito assim, questão de cansaço, de insônia, de sensação de que não está rendendo, né? E a gente percebe assim também que às vezes as pessoas vêm com uma expectativa, né? Gostaria de tomar uma vitamina para melhorar isso aqui, sendo que na verdade uma boa noite de sono seria mais reparadora do que você tomar um comprimido, né, digamos assim. Mas eu acho que aparece dessa forma, né? E muitas mulheres, elas nem conseguem se dar conta de que elas estão numa carga tão grande de trabalho, porque isso já é tão culturalmente aceito, né, de você ter que abarcar tudo e você, né, ser a responsável pela família. Então, assim, ainda hoje a gente vê, assim, mulheres que vão no consultório levar o marido ou a criança ou o filho adolescente
Aí pergunta, o que você veio fazer aqui? A pessoa não sabe nem responder, a mulher tem que falar pela pessoa, né? Mas é isso, assim, que ela cuida da receita, ela cuida da medicação, é ela que dá. Então, a gente percebe, ainda é oculto, às vezes nem se deu conta, mas é ela que está fazendo. Então, qual momento ela tira para ela? Por que ela não deixa a pessoa tentar se virar um pouquinho? Ele não vai fazer igual como eu faço. Mas, enfim, aí é toda uma questão de desconstrução, né? E tentando, aos pouquinhos, deixar um pouco essas tarefas e distribuir um pouco melhor, né? E ainda, né, Júlia, eu acho que é importante a gente falar que a mulher tem que evitar usar o remédio que foi bom para a mãe, para a irmã, para a vizinha, né? Sim. Mas quem prescreveu isso para ti? Não, a minha colega toma, sempre foi bom para ela, então eu fui lá, comprei e está dando certo. Muitas fazem isso. Na né? verdade, bem isso, a questão até às vezes de antidepressivos e tal, né? Isso a gente vê que é uma prática, né? Até pela questão do acesso à saúde, né? Às vezes as pessoas, tá difícil de conseguir uma consulta médica, aí o vizinho tomou, funcionou para ele, eu vou usar também, né? Então a gente vê que isso realmente acontece, mas é uma prática perigosa, né? Porque querendo ou não, as próprias vitaminas, né? Sim. O pessoal às vezes toma aí vitaminas sem critério algum, não sabe se está precisando ou não, e às vezes faz uma hipervitaminose, que também pode ser tóxica em alguns casos. Então, por isso que cada caso é um caso, isso tem que ser individualizado e, idealmente, passar por uma avaliação profissional, né? Bom, companheiras, a gente está chegando no fim aqui do nosso momento aqui. E a gente queria pedir para vocês deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, para as mulheres, para os homens que estão nos assistindo. Qual seria uma mensagem, assim, Então, bem né? focada, né? E um conselho também, Boa. um conselho para falar- toda mulher, um conselho de saúde. Eu não vou conseguir falar tão bonitinho quanto a Júlia ou vocês, né? Capaz. Mas eu acho que hoje o principal conselho é esse: criem espaços de diálogo, né? Multipliquem. Eu vou dar um exemplo. Essa sexta-feira a gente vai ter uma atividade com funcionárias públicas para falar sobre o climatério, Bacana. né? Então, que oportunizem a participação de vocês em cada espaço que tiver. É o momento de tirar dúvidas, é o momento de compartilhar, né? Voltando, porque a gente já falou, a gente tem dificuldade de falar porque a gente acha que é uma coisa só nossa, né? Meu Deus, eu não vou falar isso porque a Júlia, passando pela mesma fase, está ali linda, maravilhosa, isso é coisa minha. E, na verdade, a Júlia está passando pela mesma coisa, mas ela tem uma alternativa, ela buscou alguém, ela encontrou uma forma de tratamento, né? Então, converse, busque a unidade de saúde, a gente tem profissionais capacitados em cada unidade de cada bairro. Não conseguiu o atendimento com o médico, conversa com o enfermeiro, mas a equipe está disponível. O agente de saúde vai na casa, né? Aquilo que não pode ser na unidade, busca um outro serviço, mas não deixa de trazer para a gente. A gente só consegue melhorar, a gente só consegue evoluir em qualquer coisa quando a gente sabe da demanda que tem, né? Então, se a mulher não busca o serviço, se a mulher não fala que dói ou que sente, a gente nunca vai se preparar para atender aquela demanda, até que ela chegue para nós, né? E como mãe, como mulher, como mulher hoje, o que eu falaria, né? Se olhe, se cuide, se sinta importante, né? Tira um momento de lazer para si. Pode ser através de uma leitura de um livro, assistir um filme, qualquer coisa que te faça relaxar, que te faça sentir viva, sentir o pelo arrepiar de novo, dizer assim, nossa, que emocionante, olha que legal, eu estou chorando de novo, né? Por uma coisa que não é da família, mas por algo que me fez feliz, né? Uma história bonita, um romance. Então, tire aquele tempinho para fazer um café gostoso para si, para dar uma volta, para ligar para alguém e dizer, oi, eu lembrei de ti, sinto saudade de a gente sair e conversar, né? Acho que é o meu recadinho de hoje. Bacana. Acho que a Cris já falou quase tudo que eu ia falar também. Em termos assim de autocuidado, né, do descobrir-se, de ter um hobby, eu acho isso super importante, né, falar para as mulheres, porque quantas mulheres cuidam tanto dos outros e acabam nem conhecendo o que elas realmente gostam para estar um momento consigo mesmas, né? Então, aproveitando aquele momento sozinhas e um momento de solitude, assim, né, bom e sendo felizes consigo mesmas, isso é muito importante. E a gente não falou, mas eu gostaria só de trazer o recadinho da vacina, né? Vacine-se, pessoal. Acho muito importante. Que nem o câncer de colo de útero, ele é
totalmente prevenível pela vacina do HPV, que é feito nas crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos, né? Então, levem suas meninas e seus meninos para se vacinar. Eu acho que é o maior ato de amor que a gente pode ter é cuidar. Imagina uma vacina que previne o câncer, né? Então, o câncer é uma doença terrível. Se a gente pudesse proteger todas as pessoas que a gente ama, né, dessa doença, e existe ali essa vacina, como outras também. Então é isso, cuide-se, né? Existem muitas medidas de prevenção, muito mais hoje em dia do que antigamente. Vamos utilizar essas alternativas, que daí a gente vive por mais tempo. E feliz. Isso aí. Obrigada, né? Obrigada a todos. E mulheres, autocuidado também é amor. Se amem, se protejam, se cuidem e até o próximo. Isso aí. Tchau, tchau.